A graça e a paz. A nossa meditação de hoje será no Salmo de número 139, os versículos de número 1 ao 18. A palavra de Deus nos diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças Te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Nós podemos dividir esses versículos em três partes. A primeira que vai do versículo 1 ao versículo 6, que fala sobre a onisciência de Deus, aquele que conhece todas as coisas. Do versículo de número 7 ao versículo de número 12 vai falar sobre a onipresença do Senhor, o Deus que está em todo lugar. E os versículos de número 13 ao 18 vai falar sobre a onipotência de Deus, aquele que é todo poderoso. Quando lemos o Salmo 139, o nosso coração fica maravilhado com a palavra de Deus, porque esse salmo revela Deus, o Todo-Poderoso, o Onipotente, aquele que é transcendente, que está acima das suas criaturas, mas ele revela também o Deus imanente, o Deus que se relaciona com a sua criatura, o Deus que está presente com o seu povo aqui na terra. Neste salmo, Davi vai contar a sua experiência com Deus Criador. Ele vai falar sobre a sua intimidade com Deus, a face de Deus sobre a sua vida, os olhos de Deus ali acompanhar, o cuidado, o amor, o Deus que esteve sempre perto dele, o Deus que conduziu toda a sua história. Deus conduz a nossa história de perto. É sobre isso que eu gostaria de meditar nesse texto com você. O Deus que conduz a nossa história de perto, da mesma forma que estava conduzindo a história, a caminhada de Davi. Como, irmãos, que nós percebemos Deus conduzindo a nossa história de perto? Primeiro, desde o início da nossa criação. No versículo 13, Davi diz que Deus foi o seu Criador. Ele diz assim: pois Tu formaste o meu interior.
Senhor, foi o Senhor que deu forma ao meu interior, tudo que tem dentro de mim, o coração, os pulmões, os rins, todo o interior de Davi foi criado por Deus, e não somente o dele, irmãos, mas tudo que nós temos também é obra de Deus, criação de Deus. Davi continua no versículo 13: Tu me teceste no seio de minha mãe. O tecer aqui é uma obra feita por mãos de artesão. Então isso significa que quando Davi estava no ventre de sua mãe, no seio de sua mãe, no interior de sua mãe, a mão de Deus estava trabalhando na sua vida. Eu não sei se você percebe, irmãos, a presença de Deus desde o seu nascimento. Às vezes pensamos que Deus está longe, pelo contrário, antes de nascermos, nós somos um projeto do pensamento e da vontade do Deus soberano. Foi Ele que nos trouxe aqui, foi Ele que nos criou, foi Ele que nos fez. Davi ainda, no versículo 16, ele diz assim: Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Senhor, o Senhor me viu quando eu era uma substância no ventre da minha mãe, que não tinha nem forma, eu não tinha nem formação, mas o Senhor já me via. Os teus olhos estavam sobre mim. O Senhor estava a me observar. Eu não tinha consciência disso, mas no ventre da minha mãe, a tua mão estava fazendo um projeto. É isso, irmãos, que devemos perceber. Deus conduzindo a nossa história de perto, desde o início, desde quando nós fomos criados. O apóstolo Paulo, falando sobre o Deus Criador, em Atos capítulo 17, o versículo de número 25, ele falando sobre Deus, ele diz assim: nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Veja, irmãos, do qual lugar vem a vida. O texto diz que vem de Deus, porque Ele a todos dá vida. Então, todos aqueles que estão vivos, é porque veio da mão do Criador, porque é em Deus que a vida começa. A fonte da vida chama-se Deus, o Criador dos céus e da terra. Então Deus presente conosco desde a criação. Ainda no versículo 28, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus na santa palavra, diz: pois nele vivemos, nos movemos, existimos. Quem nos criou? Deus. Quem nos dá vida? Deus. Então é nele que existimos, é nele que movemos, é nele que vivemos. Se você está vivo, é uma prova que Deus está com você, porque você é um projeto, é um plano de Deus. Pela sua vontade você veio a existir. Nós fomos criados, irmãos, por Deus, mas para Deus. Por isso que temos que nos voltar para o Senhor, prostrarmos diante do Senhor e reconhecer Deus conduzindo a nossa história desde o início do nosso nascimento. Deus conduz a nossa história de perto no início, no nosso nascimento, e também no nosso cotidiano, os nossos afazeres, o que nós fazemos, irmãos, todos os dias.
Deus está a conduzir. É isso que a palavra do Senhor nos diz. Salmo 139, versículo 1: Senhor, tu me sondas e me conheces. Deus, Ele sonda-nos. O Senhor, Ele faz uma investigação profunda do nosso ser. Deus nos conhece melhor do que ninguém. O versículo 2 diz: sabes quando me assento e quando me levanto. Deus sabe, irmãos, quando nós nos assentamos. Deus também tem conhecimento quando nós nos levantamos. E Ele conhece todos os nossos planos e projetos que passam nos nossos pensamentos. Ele diz: e de longe penetras os meus pensamentos. No versículo 3 ele diz: esquadrinha o meu andar e o meu deitar. Então, quando nós levantamos e começamos a andar no nosso dia a dia, Deus está esquadrinhando, Deus está investigando de forma minuciosa. Então, todas as nossas atividades, Deus tem conhecimento. Deus tem conhecimento dos nossos pensamentos, Deus tem conhecimento dos nossos caminhos, Deus tem conhecimento também das nossas palavras. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já conheces toda. Veja, irmãos, como Deus nos conhece, de uma forma tão profunda que ninguém conhece nós também como Deus. O pensamento está aqui, ninguém tem conhecimento, ninguém pode chegar lá, mas Deus perscruta e sabe o que nós estamos pensando. Veja que Deus tem conhecimento dos lugares que nós estamos frequentando, o nosso caminho, deitar, ao levantar, aonde nós estamos indo, o Senhor Ele tem conhecimento. Ele vai mais além e diz: você nem falou, mas Deus já sabe o que você vai falar. E aí no versículo 5 ele diz assim: nós estamos cercados por Deus. Tu me cerca por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Veja, irmãos, que Deus conhece o nosso pensamento. Deus conhece o que nós falamos antes mesmo de falar. E Deus conhece o que nós fazemos. Então, o nosso cotidiano, Deus tem conhecimento mais do que qualquer pessoa mais íntima da nossa família, mais do que os nossos pais, mais do que o nosso cônjuge, mais do que a pessoa mais íntima, o amigo mais íntimo que nós temos. Deus, Ele sabe do nosso cotidiano. Deus está perto da sua história. Deus está conduzindo o seu dia. Deus está ali a observar como aquela câmera está indo para lá e para cá, e nós não temos como nos esconder de Deus. Nós somos, irmãos, conduzidos por Deus de perto. Deus está conduzindo a nossa história desde o início, desde quando nós nascemos. Deus está conduzindo a nossa história hoje, no presente, o nosso cotidiano. Ele está perto, Ele sabe de tudo que acontece, de todas as coisas. Deus também está conduzindo a nossa história de perto, quando ela chegar ao fim. Quando for encerrados os nossos dias aqui nessa terra, Deus estará conduzindo de perto a nossa história. No versículo de número 16, a palavra do Senhor nos diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. A Bíblia diz que Deus tem um livro, e nesse livro todos os nossos dias foram escritos.
cada um deles escrito e determinado, quando nenhum dia deles existia. Deus, irmão, já sabe. Deus já escreveu no seu livro a hora, o dia que nós iremos morrer. A verdade é que nós não podemos fugir de Deus. Nós não podemos tirar Ele da nossa história, da nossa vida. Ele sempre irá conduzir a nossa história de perto. É isso que prova os versículos de número 7 em diante. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face, Senhor? Como fugir? Como se ausentar da tua presença? Versículo 8: se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Senhor, se eu subo para os céus, lá o Senhor está. Se eu desço nas profundezas do abismo, o Senhor também lá estás. Ele continua dizendo: se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Se eu for para longe, para os confins da terra, dos mares, a tua mão, Senhor, vai me guiar. A tua presença ainda estará. E do versículo 11 e 12 o salmista diz: e se a escuridão tomar conta, será que eu posso me esconder do Senhor? Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Até nas trevas vai ser como a luz, porque para Deus as trevas Ele vê como se fosse um dia. Não tem como nos esconder, não tem como subir, não tem como descer, não tem como ir fugir horizontalmente do Senhor, não tem como se esconder no escuro do Deus. A verdade é que nós não temos como fugir de Deus. O que é a morte? A morte, ela é um encontro com Deus. É isso que a Bíblia diz. Todos os nossos dias estão contados e determinados, quando nenhum deles havia. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz o que é a morte. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E o espírito volta a Deus que o deu. Foi Deus que iniciou tudo, não foi Deus que nos criou. Quando nós morremos também, quando nós vamos voltar para Deus. Então tem pessoas que querem fugir de Deus, dizendo assim: eu vou me matar porque eu quero fugir desse Deus. Não tem como. A morte é uma volta para Deus, é um encontro com o Senhor. Existem muitas pessoas que andam amarguradas por ter experimentado problemas e dificuldades nesses dias difíceis. Pessoas que andam afastadas de Deus, algumas até com raiva de Deus. Eu gostaria de convidar você a olhar Deus perto de você, desde antes de você nascer, no seu nascimento, no seu cotidiano e no final também da sua história. Deus estará sempre perto. Nós iremos acabar, encerrar a nossa história aqui, e nós iremos ter um encontro com esse Deus. Mas precisamos arrumar o nosso espírito, precisamos arrumar o nosso coração,
Precisamos tirar toda a arrogância e perceber Deus perto de nós. É isso que faz o salmista Davi. No versículo 14 ele diz: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Davi vê a mão poderosa de Deus, o cuidado de Deus, o nascimento no cotidiano, todos os seus dias contados e determinados. Ele começa a dar graças a Deus, agradecer o Senhor porque esteve presente com ele, continua presente, estará presente todos os dias da sua vida. Ele não murmura, mas ele agradece. Ele fica maravilhado, ele diz: visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, Senhor. É admirável, Senhor, o teu poder, a manifestação da tua presença para comigo. É tempo, irmãos, de arrependimento se a nossa alma está amargurada, achando que Deus está longe, pensando que Deus não está conduzindo a nossa história, a sua história. É tempo de voltarmos com gratidão e também arrependimento. É isso que Davi faz no versículo 24. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Veja que Davi diz: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, pelos bons caminhos, pelo caminho que conduz à vida. Abra os meus olhos, Senhor, que assim Deus faça com você, que assim Deus faça com nós, que possamos observar Ele perto e voltarmos para Deus com o nosso coração cheio de gratidão. Irmãos, tem bênçãos para aqueles que andam prostrados diante de Deus, se confessar os vossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Que Deus nos perdoe, que você corra para Cristo, que você olhe a presença de Deus e glorifique ao Senhor. Eu quero terminar lendo Isaías, capítulo 46, versículo 3 e 4. Veja as bênçãos de Deus para aqueles que andam arrependidos, para aqueles que andam entendendo que Deus está perto e conduzindo toda a sua história. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cães eu vos carregarei. Já os tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. É a promessa de Deus. Eu carrego vocês o tempo todo. Na velhice eu vou carregar. Quando as cães chegarem eu vou continuar carregando. Mas não somente vou levar aqueles que vivem para mim, aqueles que glorificam o meu nome, mas eu também irei salvá-los. Que Deus nos abençoe e que possamos estar desse lado, desse povo que vê Deus, que vê a mão de Deus, que é grato por Deus, que se arrepende dos pecados e que é conduzido de forma abençoada pelo Senhor. Que Deus nos abençoe. Quero orar com você. Senhor Deus, obrigado por este momento, porque a Tua palavra se revela de forma a abrir os nossos olhos, mostrando, ó Deus, a grandeza, o poder do Senhor. Nós queremos, ó Pai, agradecer o Senhor, manifestar a nossa gratidão e louvor por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito
e pela forma que o Senhor tem estado sempre presente na nossa história. Perdoe os nossos pecados e nos conduza debaixo da Tua graça, em nome de Jesus é que oramos. Amém.